Bem-vindo de volta, Henry. Bem-vindo de volta. E mutantes, beleza? Eu sou o Shu e hoje teremos um review com spoilers de Adão Negro. Então, para falar desse novo filme da DC que prometia reestruturar toda a hierarquia de poder nesse universo, e também, claro, né, estrelando The Rock, que está há 15 anos desde o anúncio em 2007 que ele faria o Adão Negro. E finalmente chegou o filme nas telas. Então vamos comentar tudo sobre, com spoilers, com detalhes, com todo o contexto possível de quadrinhos. Então vamos lá. Bom, e como sempre, né, vamos começar falando sobre as minhas expectativas. Bom, eu tava super empolgadíssimo, desde daquele anúncio mais formal, né, lá, não tão formal, mas tipo, aquela apresentação lá naquela DC Fandom lá de 2020, por aí, que apresentou artes conceituais, mostrando a Sociedade da Justiça, o Adão Negro, e todo aquele... o começo daquele discurso do The Rock, após 15 anos, né, anunciado pelo papel. Ele chegou para botar o pau na mesa e mostrando que ele é o maioral, e falando que ia, né, mudar a hierarquia de poder na DC. E, né, sempre aquela em volta daquela coisa que queria bater no Superman, mesmo ele sendo um vilão do Shazam. E obviamente a gente quer ver o Superman vs Adão Negro, mas o Superman não é um antagonista barra, né, do Adão Negro, é o Shazam. Então tem que ter o Shazam e que seja o Shazam com o Superman contra o Adão Negro, igual foi aquela animação curta média-metragem, que ela é bem direto ao ponto, mas é bem divertida e explora bem o que é a essência desses personagens. E tanto que com aquele anúncio eu tava bem mais empolgado para ver esse filme do Adão Negro do que o próprio The Batman. E já adianto que The Batman é melhor que esse filme, mas é o que acontece. Mas de qualquer forma eu tava bem empolgadíssimo, tanto pelo personagem título, que é um vilão super interessantíssimo no universo da DC, que ele tem toda uma coisa de superioridade em relação aos humanos, que ele vê eles como insetos, como formigas, que vê como seres de vida inferior, então ele não tem pudor, ele é por vezes, muitas vezes sádico, e não se importa com quem se opõe a ele passa por quem tiver que passar, e o filme consegue explorar bem isso. Rola uma matança, nem tanto quanto, né, eles gostam de ventilar, mas é uma matança bem considerável, com direito até uma cena bem Mercúrio lá dos X-Men da Fox, com musiquinha pop, que inclusive eu adivinhei um tempo antes. Se quiser adiantamentos de músicas que podem tocar em filmes de super-herói, me siga no Instagram, que vez ou outra, sem querer, eu acabo adivinhando músicas que aparecem no filme, postando nos stories com a imagem do filme, remontando o teaserzinho com a música. É loucuragem, às vezes eu passo a mãe de Ná, viro as visões da Raven, puro sem querer mesmo. Mas de qualquer forma, né, também esse filme traria a Sociedade da Justiça, e isso seria maravilhoso, porque, né, ela foi a primeira super equipe de super-heróis do universo de quadrinhos como um todo. Foi bem anterior à Liga, bem anterior ao Quarteto Fantástico, esse tipo de coisa. Então, ainda mais que, obviamente, não ia ser aquela Sociedade da Justiça com trocentos meus heróis, porque, né, não teria espaço. Com 4 já foi meio que difícil, não desenvolveram tão bem nesse filme, com 4 personagens, porque já é muito. Até porque eles são coadjuvantes, né? Eles não são o foco do filme exatamente. Eles estão lá mais que para se contrapor à figura do Adão Negro, para ter esse debate, né, do vilão barra anti-herói com o heroísmo puro, né, que eles pregam, que é aquela coisa de não matar. Mas enfim, o que eu tava esperando realmente, de certa forma, foi um pouco entregue. Eu tava com certo receio que fosse só mais um filme genérico com The Rock, que, né, tem 300 mil roteiros de filme de ação por aí em Hollywood rodando, e quando precisa de um protagonista que seja um tanto meio genérico, mas que seja minimamente B10, eles chamam o The Rock de primeira. E nisso saem umas bombas federais, e realmente o The Rock tem um currículo que, tipo, beleza que ele chama atenção, ele é o ator mais famoso, é a celebridade mais famosa do mundo, é a pessoa com mais seguidores no Instagram, ele é o cara que mais atrai dinheiro pro cinema, então faz sentido, ele é o que atrai realmente gente pra ir pro cinema, então... e fora que só ele basicamente parecia que tá vendendo esse filme, além dos próprios fãs, né, e tal. E, bom que esse meu receio não se concretizou. O filme não é aquele filme super ultra mega genérico, que por acaso ele é meio super-herói. Ele é full super-herói de filme de ação, misturado com filme de gibi, de quadrinhos, que é leve, minimamente despretensioso, e que é bem frenético, é porradaria, isso que importa.
Tem umas certas discussõezinhas, mas elas não passam muito além do básico, assim. Em contrapartida, né, as cenas de ação e o visual deslumbrante compensa bem essa parte, assim como foi, por exemplo, no filme do Aquaman. Então, o filme conseguiu ser competente, conseguiu me satisfazer, assim, dentro do possível. Obviamente que não totalmente, porque eu sou aquele fã critiquinhas de HQ, que, né, bem chato, que, né, sempre fica aquela negócio, eu queria ter visto aquilo lá, queria ter visto aquilo outro, uma mudançazinha ou outra ali incomoda, mas no fim eu acho que eu me saí por satisfeito, nada me agrediu fisicamente, né, nada me agrediu muito nesse filme. Foi um negócio bem louco, foi puras emoções, inclusive lá pro final, que eu vou comentar mais adiante. Bom, então vamos falar do roteiro desse filme, que, tipo, não é exatamente o ponto forte dele, porque ele é um tanto simples, ele é realmente uma aventura meio básica de super-herói, que a gente já tá meio acostumado, aquela meio que estrutura de 3 atos, com vários dos clichês já batidos, alguns bem batidos mesmo, com aquela coisa de vai falar o nome do personagem, título, daí vai lá e tem o título bem no finalzinho, que é bem batido já. Vilões de terceiro ato, do CGI, tem várias outras coisinhas, meio típicas também de filme de figuras meio controversas, que tipo, não só filmes, mas tipo quadrinhos, jogos, que sempre quando tem uma figura controversa tem alguma criança que traz esse lado humano, traz esse elo, para o personagem ter reivindicar um pouco de humanidade, sua redenção como um todo. E aqui não funciona tão bem assim, mas o roteiro é simples e ele é competente dentro do possível, mas ele é meio confuso, assim, de certa forma. Assistindo a primeira vez, só foi a primeira vez que eu assisti, algumas coisas parecendo meio truncadas, meio corridas ao mesmo tempo, mas o filme é frenético e é diversão pura. As discussões políticas, discussões sobre caráter de justiça versus anti-heroísmo, se deve ou não matar, se deve pregar a violência, se violência só resolve com violência. Essas discussões não passam muito além do básico, do superficial, dentro do possível, assim, tipo... Ele é mais realmente para contextualizar o personagem em relação a esse novo mundo após 5.000 anos e contrapor com outras figuras que aparecem. Então, tipo, tem discussões que, tipo, realmente, se não tivesse, ia ser realmente um filme bem vaziozão, ia ser só um filme cheio de explosões e efeitos especiais, bem vazio, mas, tipo, é bom que tem essas discussões, mas também essas discussões não são muito bem aprofundadas, não são muito além do que a gente meio que espera de um filmezinho de ação, sabe? Então, ele poderia ir um pouco mais além, mas, tipo, realmente o The Rock, que é um filme basicamente do The Rock, ele sabe o que ele tem que entregar, o que ele tem que fazer para satisfazer os fãs, que ele sempre falou que ouve, os fãs desde da época do WWE. Então, o Giacomo Serra, né, que ele escolheu a dedo, que é um diretor de A Órfã, um diretor de não sei o que lá, e uns filmes até ruins também. Inclusive, né, esse filme não trabalha muito bem com sutilezas, né, então ele sempre martela certos pontos de como a relação dessa figura um pouco vilanesca nos quadrinhos originalmente, né, vilão do Shazam, mas que aqui é tratado um pouco mais como anti-herói. Faz paralelos bem óbvios, bem explícitos durante a rodagem do filme, explorando, né, diversos pontos de vista em relação a como se deve resolver as coisas, se é com violência, se não é. Não é nada muito apelativo, nada muito, né, unidimensional como certos filmes outros, né. Mas obviamente, né, eles dão margem mais pro protagonista do filme, então ele de certa forma mostra mais que ele pode estar certo, não explicitando que esse é o único caminho correto de como se deve resolver as coisas, você ficar matando geral e só partindo pra violência sem conversar, sem não sei o que. Então o filme, ele, pelo menos ele não correu nessa margem bem merda de filmes, né, de que explora que só o mundo é uma merda, então você tem o direito de ser um merda, resolver as coisas na base da porrada e violência e deixar o mundo mais merda ainda. Então, que bom que ele não fez isso. Vou falar agora também da direção e efeitos especiais. O filme tem uma trilha sonora bem épica, bem enervante. Então, nesse quesito, eu não tenho do que reclamar. A direção do filme ela é bem competente e inspirada, muitas vezes, a fazer coisas além do básico, além daqueles planos fechados, bem básico, bem não sei o que, bem não sei o que, cena pra cena, corta a cabeça de um, cabeça pro outro. Tem umas viradas de câmera interessantes, tenta fazer. Ele tem uns shots bem plasticamente belos nesse filme. Então, apesar de o filme ter uma certa montagem meio estranha, que tipo, você está bem envolvido com um núcleo, daí vai lá e corta e vai para um outro que não é tão interessante, depois volta, e daí vai e volta.
Pelo menos na primeira assistida eu achei nesse quesito que a montagem tá meio um pouco estranha. Eu preciso confirmar numa segunda, terceira assistida. Mas a ação ela é bem legal, é bem bacana, principalmente com efeitos especiais, CGI tá bem bonito. Os adiamentos, né, obviamente contribuíram muito bem pra isso. Que o CGI tá meio que 99% das vezes basicamente impecável. Então as lutas são bem fodas. Tem uns personagens ou outros que isolados que não tem umas, né, cenas de ação, coreografia, cenas muito impactantes, mas outros compensam bem, outros são bem badass. Mas antes de falar do que interessa, né, vamos comentar um pouco essas partes um pouco mais, né, qualquer coisa, que é o núcleo dos humanos, que basicamente é aquela coisa típica de filme de monstro, que é de praxe ser aquele núcleo de humanos bem chatos, mas que de certa forma você tem que acompanhar eles porque eles que fazem a trama girar. Então, é aquele núcleo da Adriana Tomás, o irmão dela e o filho dela. Ela é um pouco chatinha, tipo, o irmão dela é um alívio cômico que funciona okzinho. O filho se passa, tipo, beleza que ele é um fã de super-herói, ele que tá trazendo esse elo com o Adão Negro, mas ele se passa, é muito chato, tem horas que ele fica andando de skate no momento que, porra, mano, você tá fugindo pela sua vida e a vida da sua mãe e tal, e você vai ficar andando de skate, vai ficar fazendo picuinha, vai ficar falando frase de efeito, vai... Tem um diálogo outro meio chato, meio que se passa, tá ligado? Se passa bastante, pra falar a verdade. Mas a Adriana Tomasa, de certa forma, um pouco compensa, traz as discussões para esses heróis, discussão pro Adão Negro, ela que faz os personagens refletirem o que eles estão fazendo e pararem para pensar antes de fazer, e como, né, essa coisa de estrangeiros que só começam a agir no seu território do Oriente Médio, o que quer que seja, por conta desse imperialismo e tudo mais, que também eu falei que não sai muito além do básico, tanto que os personagens nem meio que retrucam uma resposta muito digna. Mas de qualquer forma, né, a Adriana é a que traz essas discussões e de certa forma vai ser importante futuramente, porque ela, pô, se der certo esse filme, futuras coordenações, claramente ela vai se tornar a poderosa Isis, assim como o seu filho provavelmente vai se tornar o Osiris, né, na versão cinematográfica, que nos quadrinhos eu acho que é o irmão dela. Mas, por todo esse destaque por esse moleque, provavelmente vai ser ele. A Intergang, né, são meros bucha de canhão, estão servindo para ter para gerar um pouquinho mais de uma cena ou outra de ação durante o filme, mas que, né, e vai ser essa certa figura de opressora dentro de Kandak nos dias de hoje, mas não tem, digamos, muito aprofundamento, não tem nenhum outro muito negociado, tirando o líderzinho lá deles que é uma merda. Todos os outros são só realmente bucha de canhão para morrer ou para serem salvos por outros heróis, e nada se aprofunda e não tem muitos detalhes, infelizmente, em relação a como eles conseguiram essa tecnologia. E não fala de Apocalipse, que eles ganharam de Apocalipse, nada de Darkseid envolvido, infelizmente. Mas pelo menos tem a exploração de certos novos conceitos, que é bem bacana durante o filme, que é o Eternium. Apresenta o metal enésimo, que é o metal mais forte do universo DC, né? Que, junto com o Prometheum e esse outro tipo de coisa que vão inventando durante todos esses anos de quadrinhos. E já adiantando, né, o Sabak também não passa também mais de um vilãozinho de terceiro ato. Apesar de que ele aparece desde o começo do filme, mas também ele não é um personagem muito interessante, muito bem desenvolvido como um todo. Não que também o Sabak, assim, nos quadrinhos fosse um puta personagem que, nossa, que não sei o que. De vez em quando, uma hora ou outra ele aparece, mas também não é um personagem muito carismático, muito, né, não tem muito apelo além do visual. Pelo menos no filme ele cumpriu. A DC teve culhões, né, de botar um demonião nos cinemas, uma figura demoníaca com um pentagrama, com um chifre, todo vermelhão, diferente da Marvel, que sempre tem receio. Mas cumpriu aquela básica coisa, né? Virou um novo Ares, um novo Apocalipse, virou um novo vilãozinho de CGI de terceiro ato. Tipo, não agrega em nada, não agrega muito. E no final das contas, mas também não compromete tanto, pelo menos pra mim não comprometeu tanto a experiência. Obviamente que também poderia ter sido mais, se fosse bem desenvolvido na escrita. Mas visualmente ficou bem bacana. Agora vamos falar dos personagens mais importantes desse filme, né? Começando pela Sociedade da Justiça, e obviamente o Adão Negro, né? O personagem título. E obviamente para esse filme, né? Como sempre, geralmente para esses filmes da DC eu tenho um certo carinho e apreço maior, né? Por esse universo. Eu sou um decenalta nítido. Então, fiz aquela preparação básica, li quadrinhos do Shazam, do Adão Negro e da Sociedade da Justiça. Eu li a Sociedade da Justiça, pelo menos da parte do Jeff Jones, que principalmente apresenta a Ciclone.
Obviamente também tem participações do Esmaga-Átomo. Li esses quadrinhos aqui do Gavião Negro. Obviamente há muito tempo eu li, né, o Shazam dos 952, que é bem bacana. Tem o Adão Negro, que é bem caracterizado, bem bacana. Além de também, né, Sociedade da Justiça, que é basicamente o Adão Negro como protagonista, que tem aqui o Esmaga-Átomo também, que é o Reino Sombrio. E também, né, o Adão Negro Era das Trevas. Foi basicamente esses principais materiais que eu acabei lendo, principalmente para preparar para esse filme. Então, Esmaga-Átomo, ele é um personagem alívio cômico durante o filme e que basicamente não agrega em nada à história. Fazia muito sentido se fosse para introduzir poucos membros da Sociedade da Justiça desse filme, já que todos eles não seriam lá muito bem desenvolvidos. Fazia sentido trazer o Esmaga-Átomo porque ele tem uma certa relação de amizade com o Adão Negro, quando o próprio Adão Negro fez parte da Sociedade da Justiça durante um tempo. Consolidaram uma amizade de relação de troca, em que os dois são personagens esquentadinhos que gostam de resolver as coisas na base da porrada, e que o Esmaga-Átomo, né, ele fez uma coisa que bem controversa, e que o resto da Sociedade da Justiça apoiou ele por ter salvado a mãe dele, ter numa viagem no tempo e deixado um vilão no lugar dela, pra morte, e a galera não gostou, ficou com receio com o Esmaga-Átomo, mas o Adão Negro apoiou ele incondicionalmente, assim como o próprio o Esmaga-Átomo ajudou o Adão Negro a matar um ditador com uma pisada, e eles consolidaram uma amizade, principalmente durante essa época aqui. Depois o Esmaga-Átomo busca redenção e acaba trabalhando com a Amanda Waller num esquadrão suicida, inclusive com a missão para combater o próprio Adão Negro, que Adão Negro se tornou um problema quando ele virou vilão de novo, e basicamente desencadeou numa literalmente terceira guerra mundial, que é basicamente o universo DC inteiro contra o Adão Negro. Então, de certa forma, o The Rock não estava exagerando tanto quando ele queria dizer que seria um novo Thanos da DC, que ele queria não só o Shazam, não só o Superman, mas ele queria Esquadrão Suicida, Liga da Justiça e Sociedade da Justiça também contra o Adão Negro, porque realmente o Adão Negro ele é apelão, porque, né, obviamente magia, o Superman tem fraco, magia e, né, e o bom desse filme é que eles exploraram uma coisa que realmente, infelizmente, não vamos ter Zatanna, que basicamente é ela que faz isso lá na Terceira Guerra Mundial, de trocar as palavras de Shazam para ele se tornar o TF Adam de novo, que algumas vezes ele vira pó, porque, né, antigamente, às vezes ele volta normal igual no filme. Mas de qualquer forma, basicamente a trama do filme é basicamente a mesma, né, que para tentar deter ele, né, ele tem que fazer ele falar a palavra Shazam. E obviamente o filme tem conexões com o universo do Shazam, porque não tem como não ter. Ia ser muito estranho se não tivesse. E também nem estava sendo tão vendido nessa parte durante o marketing. Mas aparece lá o Mago Shazam, aparece os outros magos, mas de certa forma eu senti falta que não teve muita conexão com aquela parte que é minimamente citada lá em Shazam, que o Adão Negro ele fez um caos e liberou os 7 pecados capitais, e isso é completamente esquecido durante esse filme. E o bom é que pelo menos esse primeiro ato, segundo ato que mostra, explora bastante essa parte do Egito, é bem bacana, é bem construída, e obviamente ia ter mudanças. E as mudanças foram benéficas, né? O Adão Negro, propriamente, ele, na cronologia oficial, ele tem umas 3 origens diferentes. As que eu mais gosto é principalmente a do 952, meio que é uma amalgamada com a primeira origem e tal. Mas de certa forma, bem construída essa nova origem para a versão cinematográfica, que obviamente o The Rock, que bom que pelo menos ele deixou ele sem ainda uma figura vilanesca, uma figura impiedosa, uma figura badass, traz uma imponência, mas que também é cruel de certa forma, mas também não ia passar muito do limite, que também ele ia matar o próprio sobrinho em forma de criança para pegar os poderes de Shazam. Não, aqui foi o filho dele que passou para ele. Eu gostei do vestimento que remeteu ao como ele era antes de ser Adão Negro, ser o poderoso Adão, quando ele era escolhido pelo Mago Shazam. Então, de certa forma, essas partes do filme foram bem bacanas. Tirando realmente, como eu estava falando anteriormente, do Esmaga-Átomo, que é basicamente um alívio cômico que não agrega em nada a história, no final das contas não agrega muito esse peso que tem nos quadrinhos, aqui é só um alívio cômico, as cenas de ação dele são bem fracas, tem uma hora que ele dá uma upada, que dá um socão no Adão Negro e segura ele por bastante tempo, mas depois ele toma um soquinho e já cai que nem bosta, tem uma outra negocinho ali em relação, um diálogozinho outro engraçado, que no TikTok ficou mais engraçado, com a Ciclone, e realmente não agrega em nada, e se torna um personagem bem maçante e só realmente tem uma piscadela para essa relação do Adão Negro com o Esmaga-Átomo nos quadrinhos, bem no finalzinho do filme, quando eles dão uma piscadela bem no finalzinho pra ir embora e tchau, tá ligado? O Esmaga-Átomo não agrega em nada e, infelizmente, apesar do Noah Centineo apreciar o esforço dele
né, obviamente o The Rock fez ele malhar pra caramba. Aprecio esse esforço dele, mas inclusive deve ser até o He-Man, mas desistiu desse troço. Mas realmente, né, aquele repertório que a galera, né, já hateou ele desde o anúncio, desse fazer um monte de filme adolescente merda da Netflix, e inclusive alguns são bem merda mesmo. Eu tô de prova pra isso, mas realmente não deu muito certo. Inclusive nessa origem é bem resumida durante o filme, né, basicamente também ele e o tio dele nos quadrinhos tiveram trocentos mil nomes, trocentos uniformes, e aqui resumindo, tipo, o tio dele pertencia à Sociedade da Justiça antes. E que bom que a sociedade ainda permanece, tipo, apesar de ser uma equipe atual, ela ainda, pelo jeito, tem um certo histórico anterior, e realmente o tio dele era o Esmagador Átomo anterior, ele só passou pra esse sobrinho e passou o uniforme de segunda mão, como ele mesmo disse. E falando da Ciclone, que ela realmente tem um uniforme bem maneiro, bem bacana, como ele funciona durante o filme é bem bacana. A exploração dos poderes como um todo, né, sua aerocinese. O bom que te mantiveram a sua característica dos quadrinhos de ela ser super inteligente, ter um QI altíssimo, que fez com que ela nos quadrinhos estudasse em Harvard. Mas que, de certa forma, me decepcionou um pouco nesse filme, que não trouxe certas camadas pra personagem, tipo, tirando uma outra sublinhada na sua origem, que ela foi sequestrada quando criança e implantado nanorobôs, pra ela enfim ter esses poderes, tipo, só ficou no quadrinho prequel do filme, que também, quadrinhos prequel do filme, prelúdio, é sempre uma coisa meio, qualquer coisa, meio só pra, né, e de certa forma aqui não é diferente, mas de certa forma explora que realmente tem a Mahan, que é aquela heroína bizarra da DC, que tem uma panela na cabeça e tem um garoto ciclone, e que pertenceu e existe nesse DCU, mas não mostra, inclusive se mostrasse assim meio bizarro realmente. Mas, de certa forma, não explora certas características inerentes a essa personagem, que ela é bem cult, ninguém sabia quem era ela. Era pra ser Mulher Gavião, mas parece que eles têm planos futuros para outros filmes, que quem sabe realmente seja Mulher Maravilha 3 ou não. E daí consideraram a Sideral, ou a Stargirl, como hoje é conhecida, mas que, de certa forma, poderia ser bem maneiro nesse filme. Mas, né, já tem a série, que era da DC Universe, que agora tá na CW, que é bastante, que é um sucesso, todo mundo conhece agora a Stargirl por causa dessa série. E nada mais justo, porque realmente a série é bem bacana, bem foda. Se ainda não assistiu, eu recomendo você assistir. Explora também bastante esse heroísmo puro. Mas agora, né, daí pegaram realmente bem no fundo do caixão ali da DC, uma personagem bem desconhecida, que realmente é bem recente. Só apareceu nos quadrinhos lá pra 2007, essas coisas. Também era uma ideia do Alex Ross lá durante o Reino da Manhã, depois foi trazido e tudo mais. Tem uma história complexa. Mas as características que eu senti falta nesse filme, que é, né, dá o nome dela, né, tipo, é Ciclone, e dada a vestimenta dela, ela é super fã do Mágico de Oz, e tanto que também pra preparação desse filme, finalmente assisti Mágico de Oz, que antes eu não tinha assistido durante a minha infância inteira. E aqui essa fascinação por Mágico de Oz não é explorada explicitamente, é só realmente pelo uniforme, se você deduzir ou não, tá ligado? Se você pegar ou não, porque se você também não souber, você também não tá nem aí. Então, a meia dela, o negócio do ciclone, o cabelo, aquelas coisas. O macaquinho que tinha numa cena deletada desse filme, que tem naquele teaserzinho da DC 2022, que foi bem, né? Mas não tem aquela cena com o macaquinho de pelúcia, que nos quadrinhos é um macaco de verdade, que ela tem. Então a exploração da fascínio dela pro Mágico de Oz não tem. Já é ausente e eu acabei sentindo falta, assim como também o fato de que ela é meio que super falante nos quadrinhos. E eu até entendo, de certa forma. Tipo, a personagem tá simpática, tá bem carismática durante o filme. Mas a personagem é bem única nos quadrinhos da DC, porque é realmente aquela personagem super ultra mega falante, que não para de falar e é super fã da Sociedade da Justiça. Que é até explorando um pouco na HQ Prequel, mas, né, como aqui o que importa no filme não aparece. Então não aparece ela sendo aquela super fangirl e tudo mais, falando pra caramba, é super empolgado e super não sei o que. Isso tá um pouco mais pro próprio Esmagátomo do que pra ela, por si só. E realmente eu entendo que não explorar essa faceta, porque poderia cair muito se não fosse bem escrito. Cair muito pra aquele tipo de personagem que é super ultra mega falante, que em vez de cativar a gente se irrita e a gente fica com desgosto na hora de ver e quer só desligar a TV, ou o que quer que seja, tá ligado? Assim como o caso daquela protagonista do N with E, alguma coisa assim lá, que eu não passei do primeiro episódio porque a personagem é tão irritante, não para de falar, não importa o assunto, ela só não para de falar e isso se torna pedante. Então não explorar isso mais, que não, obviamente nos quadrinhos já é bem explorado, e que esse é um dos motivos que faz com que ela seja
socialmente excluída durante a faculdade, durante até a própria Sociedade da Justiça, quando ela integra e vira até melhor amiga da Stargirl, que só ela entende esse lado dela, e ambas são jovens, heroínas jovens. Mas realmente aqui não tem nada, e realmente aqui nos quadrinhos explora que ela tem depressão por causa disso, que ela fala muito e ninguém quer ficar perto dela porque ela não para de falar. E tanto que ela tem, numa ediçãozinha lá especial, ela descobre uma nova camada dos seus poderes de aerocinese, o que faz ela conseguir ouvir vozes e diálogos de pessoas a longas distâncias, tanto que faz com que ela consiga se adiantar e impedir um assassinato na faculdade dela de Harvard. Aquele tipo de coisa de moleque quieto que vai tirar um 38 da bolsa e vai começar a fazer você sabe bem o que. E realmente nada disso é explorado no filme. Ela é uma personagem bacana, tem poderes bem explorados, cenas plasticamente belas, mas não vira tanto saco de pancada quanto em relação aos outros personagens, né? Já que não sei o que. Mas realmente ela tá aqui só realmente pra cumprir o papel de ser a heroína feminina do filme. Mas também não agrega muito, de certa forma, para a própria personagem em si, assim como também quanto para a narrativa do filme, infelizmente. Falando do Gavião Negro, que realmente aqui durante o filme ele é um personagem bem badass, bem imponente, e que realmente Aldris Hodge manda bem no papel. Ele tem aquele jeitão durão, bem cabeça quente, mas também é uma certa figura de liderança para essa sociedade da justiça representada no filme. E eu achei ele bem bacana, eu achei um personagem muito bem representado durante o filme, que ele é um personagem que nos quadrinhos e nas outras mídias, é um personagem que eu sempre achei meio mesh, achei na verdade achava uma bosta, porque a Shayera é uma personagem muito mais carismática, bem mais legal que ele, e o que o personagem tinha de atrativo era só realmente um pouco do visual, que às vezes é bem retratado, né, que tipo, a questão das asas e tudo mais, mas que muitas vezes também é desenhado com às vezes um uniforme muito simplista, de peito depilado pra fora, uma calça verde bem qualquer coisa e um não sei o que, nada protegido, tá ligado? Às vezes é um visual bem merda, muitas vezes também pra desenhistas ruins, eles desenham com um olhão gigante que fica muito feio, parece o zóio. É muito estranho os olhos bugalhados. Mas tem outras vezes, né, que é desenhado com uma armadura, assim como o filme, que a armadura ficou bem bacana. Eu acho que todos os personagens como um todo têm visuais, uniformes bem bacanas e exploração dos poderes bem fodas. Mas o Gavião Negro é bem explorado. Como eu falei, nas outras mídias e quadrinhos sempre achei um personagem bem bosta. Só realmente li essa fase aqui, do Robert Venditti, com o Brian Hitch e tudo mais. E que realmente dá uma consertada na bagunça cronológica que é a história de origem do Gavião Negro e da própria Mulher Gavião. E que é uma história muito confusa, mas que aqui resume, eles conseguem dar uma volta e se tornar uma história até que de certa forma meio genial. Que o personagem que outras vezes ele mata, mas aqui no filme é aquela faceta do personagem que ele não mata, é um herói puro. E ele briga com os outros, é um personagem bem conflituoso. Mas que aqui nos quadrinhos e outras mídias eu acho que a personalidade dele é tipo um saco de batata, sem carisma, sem personalidade, é um personagem bem genérico, protagonista genérico, e também retratado com um saco de pancada aqui, tanto quanto no filme também. Ele tá lá só realmente pra apanhar do Adão Negro, assim como nos próprios quadrinhos. Mas aqui arruma bagunça, tipo, o começo é bem bacana, os 2 volumes, o terceiro dá uma decaída, mas o quarto volta e fica bem legal, também com a parte da Shayera. E que o personagem dentro dessa fase explora que realmente o Gavião Negro atual, com suas reencarnações, ele não só reencarna no tempo, mas reencarna no tempo e espaço. Então por isso que tem trocentas mil versões do Gavião Negro, né, nessa cronologia da DC, e meio que isso é por causa, devido à sua primeira vida, que ele era um carrasco que matou milhões e milhões e milhões de pessoas inocentes, e nessas reencarnações ele tá fazendo bem para tentar compensar seus erros e tudo mais. E obviamente nada disso também de background tem no filme, mas de qualquer forma o personagem tá bem representado, tá bem caracterizado, ele tá B10, visual bacana, e se contrapõe bacana contra o Adão Negro, a sua relação de amizade com o Senhor Destino, e aquela coisa meio briguinha de quinta série com o Esmaga-Átomo. E obviamente, agora o pai tá on. Realmente, Senhor Destino, realmente não tinha como, realmente é um dos melhores personagens desse filme, se não o melhor, tirando o próprio Adão Negro, né? Mas ele consegue realmente roubar a cena, é um dos melhores castings ever. Pierce Brosnan nasceu para esse papel, Kate Nelson, caraca, ele tá muito bem
caracterizado, tá muito foda, é bem imponente. O Elmo de Nabu, realmente, mesmo sem os olhos, ele tá muito foda. Até que né, dá a piscadela lá no finalzinho com os olhos, mas o personagem é super interessante, intrigante. Ele é um personagem super OP e, de certa forma, né, ficava aquela curiosidade, como que, né, esse negócio de mudar a hierarquia de poder na DC com o Adão Negro, mas, tipo, realmente, caraca, mano, você tá incluindo o Senhor Destino na parada, então... infelizmente também não aparece a Torre do Destino, como aparece no HQ Prequel também, mas eu queria ter visto, assim como eu queria ter visto o Hel em Thor Ragnarok. Queria ter visto, mas também chatice minha. Mas de qualquer forma, o Senhor Destino tá muito foda, é um mago supremo do caralho, ele não arrega, mas de certa forma, né, é tratado naquela coisa daquele roteiro que a gente ficava meio... E agora, como que vão fazer com esse personagem OP? Tem uma certa nerfada? Tem. Faz parte. Ele é nerfado em todas as outras histórias também de outros personagens, pra ele não resolver tudo. Mas ele tá bem foda, ele é o membro mais destaque dessa sociedade. Super poderoso e as magias dele tão lindas, tá foda. O uniforme dele tá impecável, tá impecável. Cheio de detalhes, né? Todos os outros uniformes também só cheio de detalhes. Isso realmente o filme é maravilhoso. Mas fica meio aquela coisa, né? Tipo, se fosse o Gavião Negro morrendo mesmo, a gente não sentiria tanta falta. Porque a gente sabe que ele vai reencarnar. A magia do personagem é literalmente essa, ele fica morrendo e reencarnando. Então por isso que em 200 mil outras histórias eu fico matando o Gavião Negro à torta e à direita. E aqui ele sacrifica, né? Porque realmente a maneira que esse filme faz pra ele não comprometer o roteiro é basicamente ele tem visões do futuro. E ele não tá tendo visões tão claras porque realmente a visão para ele conseguir resolver tudo de uma maneira que o Gavião Negro não morra, para que seu melhor amigo de equipe não morra, é ele sacrificando um lugar e deixando o elmo de Nabu para o Gavião Negro usar futuramente ali na luta contra o Sabak, junto com o Adão Negro, e liberando o Adão Negro, que inclusive tem a ceninha do Paitaon ali, tá claramente o Injustice 2 ali, mas realmente o personagem marca bastante presença e a gente realmente, né, mataram realmente o personagem que mais sentiria falta. E espero que realmente tenha um spin-off, tenha algum filme sobre o Kent Nelson. Mesmo, eu sei que tiraria o peso desse sacrifício dele, mas eu queria ver algo mais no futuro, mais no presente, contemporâneo, em vez de ser um spin-off com aquelas coisas de prequel, tá ligado? Eu que realmente parece que quando é prequel a gente meio que caga e anda, tá ligado? Apesar de que realmente tem outros trocentos personagens que não são tão carismáticos quanto o Kent Nelson, que assumiram o manto do Senhor Destino ou a Senhora Destino nos quadrinhos. Kent Nelson é o mais icônico e ainda mais com o Chris Brosnan, ficar só nessa única participação. Parece que tá queimando o filme, sabe? Parece que é um pouco de desperdício, mas espero que realmente esse filme dê dinheiro. Tem que ser realmente dar dinheiro esse filme, não só. Infelizmente os críticos odiaram esse filme, né? Não odiaram só, mas tá bem dividido. O público tá gostando, isso é o que importa, aquela coisa de realmente agradar o fã. Nós fãs ficamos felizes. Eu tô incluso nessa parcela de fãs que ficaram felizes com esse filme. Mas, né, tem que dar dinheiro. O termômetro, ainda mais pra Warner, que tá sem dinheiro e que com o dinheiro desse filme que vai pagar o marketing dos próximos filmes da DC, realmente esse filme tem que dar dinheiro pra, e sim, cogitarem realmente a possibilidade de fazer um filme do Senhor Destino e da Sociedade da Justiça, que realmente eles têm muito mais potencial a ser explorado em filmes, séries, o que é que seja. Apesar de que séries, né, a DC tá cancelando tudo e até os outros projetos também estão cancelando tudo. Mas vamos ver, né? Vamos ver, vamos ter que esperar pra ver. E agora, né, obviamente, né, falando do protagonista do filme, o Adão Negro, do The Rock. E que bom também, de novo, que não veio. Não se cumpriu o receio meu que seria o The Rock sendo The Rock. Mas também não é também nada extraordinário, nada muito que, nossa, quantas camadas, que personagem ultra mega cheio de facetas, que interpretação magnífica, digna de Oscar. Não, também não é assim, não exagero. É uma composição bem dentro do personagem, que realmente o personagem nos quadrinhos, ele realmente é um personagem que, tipo, digamos, tem um certo mesmo tom, ele tá sempre parecendo que acordou e bateu o dedinho na quina, que tá sempre meio puto com alguma coisa, e sempre, né, é meio sádico, meio bravo, meio não sei o que, quer resolver as coisas na porrada, meio rancoroso. E realmente é isso que o The Rock consegue explorar durante o filme, e tá bem bacana a composição do personagem, ele realmente... Que bom que ele não é o personagem mais fraco do próprio filme. Apesar de que com essa montagem do filme, você tá interessado no núcleo, vai pro outro. E não sei o que. Parece que a gente até esquece de quem é o protagonismo desse filme.
mas realmente The Rock, ele é o que estampa o filme, The Rock é o que estampa todo o marketing e tudo mais, ele que vai atrair bilheteria, querendo ou não. Porque, tirando nossos fãs de quadrinhos, ninguém mais sabia o que era Adão Negro até o The Rock ficar martelando, martelando, ainda mais com a luta com o Shazam ou o Superman. Realmente, né, tá um personagem super poderoso, OP e que realmente mata geral, tem ceninha lá do Mercúrio, como falei antes, é realmente super veloz, né, até pra conseguir, né, bater de frente com Flash, Mulher Maravilha e Superman, que são super, né, personagens sônicos, e também se tiver o Hal Jordan também, que né, realmente são os personagens que mudam a hierarquia de poder na DC. Mas o personagem tá bem bacana, mostra realmente um pouco mais dessa bem de leve essa faceta do personagem de realmente ver humanos como figuras de vida inferior, mas ao mesmo tempo ele tem uma certa compaixão, já que ele foi escravo anteriormente, e essa parte do filme é bem bacana. Que realmente ele, de certa forma, ele tem um pouco daquela reação de proteger os oprimidos, porque ele já foi um deles. Mas ao mesmo tempo, nos quadrinhos ele se torna um pouco meio hipócrita, porque ele acerta de bom grado ser o rei tirano e próspero de Kandak, tá ligado? E aqui é até que, de certa forma, nem é tão hipócrita. O filme tem uma certa coragem, mas ao mesmo tempo jogando seguro pra também não ser uma figura super full vilanesca. Então ele trouxe o próprio trono no final, deixando o povo governar finalmente Kandak, que sempre ficou na mão de outras figuras opressoras, tiranos, intergangues da vida. Então deixa agora a força no poder do povo, que também realmente não vai muito, né, além do superficial, mas né, que bom que tem isso no filme, senão tornaria vazio, como já falei antes. Então aqui o personagem não se torna hipócrita, ele já foi super oprimido, perdeu a família, isso é o que dá motivo e razão, de certa forma, nem tanta, para ele matar geral, sem dó nem piedade, com certos toques de sadismo, para daí, enfim, não aceitar o trono, mas ao mesmo tempo ser essa figura de proteção para Kandak, e já que né, o Senhor Destino liberou ele lá daquela prisão da Força Tarefa X, que né, tem essas conexões com o DCU, que é basicamente vários posters metalinguísticos meio de DC, na própria universo DC, que é meio bizarro quando isso acontece, porque a gente fica meio pensando, né, como que deve ser esses quadrinhos, porque eles não podem ter a identidade secreta dos próprios heróis deles, então eles têm que fazer a DC dentro do universo DC é um universo de quadrinhos que, tipo, realmente só explora o lado heróico desses próprios personagens, porque eles não podem saber a identidade secreta, senão mata, né, as coisas. Mas enfim, aquela coisa bem mais metalinguística, cheio de pôster e cheio de referência aleatório. Inclusive ele queimando um pôster Superman bem no começo, né? Se não, né? Mas agora essa Amanda Waller, que Viola Davis, né? Personagem maravilhosa. Viola Davis tem uma composição de personagem imponente que não tem palavras e é sempre maravilhoso ver a personagem de volta. Tem aquela aparição que a gente já sabia também um pouco da Emilia Harcourt, que aparece no Esquadrão Suicida do James Gunn e no próprio Pacificador, que aqui retorna. E de certa forma parece que esse próprio filme se passa minimamente antes de Pacificador, porque parece que a merda no ventilador que a própria filha da Amanda Waller jogou na imprensa, desses escândalos de Esquadrão Suicida, ainda não foi jogado na imprensa, porque a Amanda Waller tá bem, né, de boa, fazendo ameaça pro próprio Adão Negro, pedindo favor, cobrando favores do Superman, ainda trabalhando com o Esquadrão Suicida, com a própria Sociedade da Justiça. Realmente a Amanda Waller é foda ainda, ainda tá de boa, ainda parece que não tem nada muito contra ela, até esse momento no filme. Todos os personagens, a maioria dos personagens estão bem no filme, e esses que estão bem compensam bem esses fracos, como o Asmagato, o filhinho da Adriana e essas coisas, tá ligado? Que são bem mais chatinhos durante o filme. E agora, né, vamos falar da cena pós-créditos. E temos Superman do Henry Cavill de volta. Bem-vindo de volta. O ator tá sem gravar cenas de Superman desde 2017 e a última experiência dele foi gravar cenas que o bigode teria que ser tirado do CGI da forma mais tosca e precária e apressada possível. E as próximas participações dele foram basicamente dublês ou decapitados ou super ultra mega sombreados. Então, é uma pena que aqui no filme toca o tema de John Williams, apesar de ser uma trilha icônica não só do Superman e do Christopher Reeve, mas como o Superman enquanto personagem na figura de cultura pop como um todo. A trilha do Hans Zimmer pra mim é muito especial e é muito característica do Superman do Henry Cavill. E eu queria que tivesse tocado essa, mas também não me agride tanto.
Mas também foi bom também o filme, né, essa cena, que também foi super ultra mega ventilada, marketada, especulada há uns 2 anos atrás e realmente se concretizou. E também foi bem spoilada muito tempo antes, com o próprio The Rock dando piscadelas e falando, e falando, e falando do Superman, entregando que não é desse planeta, figura de poder, não sei o quê. E que bom também que, de certa forma, o Superman tá de uniforme azul. Que o uniforme preto, né? Tem que ser, o uniforme preto do Superman tem que ser sempre uma coisa bem temporária. Porque realmente só para ele se recarregar de suas energias após morrer, uma bateria solar e de boas, tá ligado? Não é pra ficar usando preto. Tanto que no próprio Snyder Cut eu queria e imaginava que ele, naquela parte icônica de abrir o peito do Clark Kent do Superman, ia estar já de volta com o uniforme azul, mas quando ficou com o uniforme preto eu achei meio tosco. Eu queria que voltasse o uniforme azul logo de cara. E pra mim, Liga da Justiça de 2017 não existe, apesar do também o The Rock ouvir os fãs lá naquela ceninha que ele deletou daquele teaser. Ele também não colocou uma cena do Snyder Cut, colocou uma cena do próprio filme, então a Warner como toda ainda também está se considerando aquela merda de 2017 em relação ao Snyder Cut. Eles são uns hipócritas de merda e não sabe ouvir os fãs direito, 100% das vezes, mas ainda considero que esse Superman ainda é do Snyder Cut, foi muito mais bem caracterizado, mas também está realmente agora também o próprio Superman que o Henry Cavill sempre quis trabalhar, que realmente é a evolução do personagem, realmente ser agora realmente uma figura otimista, realmente só pensa no bem, é um ícone de moral e de boas maneiras, de certa forma, bebedor de leite, e com o cabelinho bem arrumadinho, com S, que também teve no BVS, mas só que cheio de gel. Mas é o uniforme azul, não é o uniforme azul, pra mim, o mais belo que é o de BVS, e também não é daquela versão mais metalizada de 2017. É um uniforme que, tipo, tem um azul escuro, que se fosse um azulzão claro ia ficar feio. Um azul escuro, mas que tem dois detalhes que me desagradaram, que é basicamente tiraram aquele traço kryptoniano dentro do S, que pra mim dava um charme e tornava o uniforme um pouco mais cheio de mais rico em detalhes, mais comprável, bem mais belo plasticamente. E também fora que o tom de amarelo ficou meio feio. O tom de amarelo ficou feio, com a fotografia ali ficou bem, ficou estranho, ficou estranho. Eu sei, eu sou muito critiquinho, eu sou chato pra caralho. Mas, de qualquer forma, Henry Cavill de volta, é isso que importa, é isso que me deixa feliz e me deixou... Apesar de ter visto sozinho e visto com os outros 3 casais muito aleatórios dentro da minha sessão, infelizmente na sessão de pré-estreia, foi maravilhoso. Me empolguei demais com essa cena, que a gente já sabia o que ia acontecer, mas quando a gente vê outros 500 mil maravilhas. E como saldo geral desse filme é que, tipo, ele não é o melhor filme de todos os tempos, não é o melhor filme de herói de todos os tempos, e definitivamente não é nada subversivo que reinventa a roda, mas também nunca foi preciso. Essa nunca foi a proposta. O que realmente foi proposto, ele se cumpriu, que é basicamente ser uma peça de entretenimento de super-heróis bem bacana, com uma figura bem badass, que era o The Rock como Adão Negro. E ele cumpriu bem esse papel, me divertiu, me entreteve, apesar de outras coisas que me incomodaram, uma outra coisa meio truncada, uma coisa outra que poderia ser melhor, poderia ser mais bem escrito, poderia ser algo um pouco mais especial. Como um todo, ainda é uma peça bem bacana e que realmente é um filme é um filme ótimo, dentro da proposta de ser um filme dos super-heróis da DC. E eu gostei bastante, apesar de que realmente eu admito que de certa forma eu fui com um pouco de sede ao pote a mais do que deveria, apesar de sempre tentar calibrar as expectativas antes de entrar na sessão. De certa forma eu reconhecia que o potencial a ser explorado num filme de Adão Negro, Sociedade da Justiça, e o que isso poderia contribuir como personagem, como filme e como conexões com o DCU. E, de certa forma, boa parte delas me saí por satisfeito e o filme me agradou positivamente, apesar de certa forma, outra decepção. Queria ter visto um pouco mais de alguma coisa outra ali. Queria que fosse um pouco melhor, e poderia ser um pouco melhor. É um filme que me satisfez e foi um deslumbre visual bem bacana e bem divertido. E é isso que importa. É um filme que realmente críticos se fodam. E agora a bilheteria tem que corresponder para, né, o futuro do DCU continuar, porque senão a Warner vai querer ficar fazendo um reboot e desperdiçar todos esses personagens maravilhosos que a gente ama. E é triste, vai ser triste demais, tá ligado? Então agora que o Superman trouxeram ele de volta,
que realmente o cara não gravava desde 2017, então provavelmente teve que fazer um novo contrato, e agora Man of Steel 2, O Homem do Amanhã, tá prestes a sair, mas a gente também agora, apesar de a gente finalmente tá feliz, é tetra, tá ligado? Finalmente vai acontecer, a gente tem que estar sempre com o pé atrás, porque, né, anunciam, até quando tem filme pronto, na Batgirl, os caras cancelam. Quando tem um filme que tá preso a ser também já pronto escritamente, pelo jeito, lá pra Emerald Fennel da Zatanna, das queridas Zatanna, também vão lá e cancelam, vão leiloar. Então, né, a gente tem que ficar com aquele sempre receio, infelizmente, agora. Então, só ficar realmente feliz quando o filme estiver nas telas do cinema. Então, para o nosso DCU ser próspero, ter um futuro longo, mais longo e próspero, você tem que ir lá, e ajudar o filme. Mesmo que você goste ou não goste, não importa. Contribua para o futuro do DCU, vá assistir no cinema, não espera no digital, não espera para piratear, por favor. Assista o filme, contribua para DC, pro The Rock, que eles merecem, tá ligado? O filme não pode ser 100%, nossa, super mega negociado, mas é uma boa peça de entretenimento, você vai se divertir minimamente, não vai ser uma total perda de tempo, mesmo que você não goste, e vai ser divertido, então vamos lá, né, vamos contribuir pra DC, vamos assistir o filme. Eu assisti uma vez, eu devo assistir mais uma vez no cinema, e fazendo mais parte do marketing aqui no Instagram, junto com o próprio The Rock, divulgando esse filme, porque a Warner por si própria parece que não divulga muito. Então é isso, se você gostou do filme, se não gostou, deixe suas opiniões nos comentários, né? Dá o like, compartilhe, inscreva-se, me siga no Instagram, que, né, para saber mais desse conteúdo, saber os bastidores desse conteúdo que eu faço, não diariamente, mas, né, sempre tento fazer o máximo de conteúdo possível para vocês, e conteúdos diversificados, então é isso. Então, vida longa e próspera.